sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo o quórum, eu declaro aberta a 67ª Sessão Judiciária Ordinária, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. E pergunto se há alguma objeção à aprovação. Imagem ampla do plenário. Não havendo óbice, está aprovada. Em julgamento conjunto, foco no desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro, de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos e traja toga preta. O relator designado é o juiz Rivaldo Valente. O embargante é José Tupinambá Pereira de Souza. O embargado Toniel Tavares de Oliveira. Também os embargos de declaração na representação no 601-705 a origem também Macapá, o relator designado juiz Rivaldo Valente, o embargante José Tupinambá Pereira Souza e embargado Ministério Público Eleitoral. Vogais serão os juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Normande Souza, Carmo Antônio e as juízas Tina Souza e Paula Santos. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Foco no juiz Rivaldo Valente. Juiz Rivaldo Valente é branco, de cabelos grisalhos, curtos, curtíssimos nas laterais. Presidente, trata-se Ele de usa embargo de declaração oposta óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha, traje toga preta. Procedente às representações Na barra inferior, 16 e 2, 27 de 8 de 2024, 67ª Sessão Judiciária Ordinária. O acordo embargado, está expresso no meu voto, disponibilizei, peço venha a dispensa da leitura do acordo embargado. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, sustentando que o acordo embargado deixou de esclarecer o papel de Juracidélcia Azevedo Pereira, conhecida como Délcia, na suposta captação ilícita de sufrágio. Segundo o embargante, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno dos autos desta Corte para que fosse sanada a omissão quanto à participação da coordenadora de sua campanha nos ilícitos eleitorais apontados. Intimados os embargados, apenas o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a inexistência da omissão alegada, argumentando que o acordo impugnado abordou de forma clara e detalhada a tese defendida pelo embargante. Aqui pugnou pelo conhecimento dos embargos e no mérito pela sua rejeição. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Foco na parte central da mesa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, nestes embargos, é julgamento conjunto de 2 embargos de declaração. E nos embargos em que o Ministério Público consta como custos legis, não foi foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, batom cor-de-rosa, usa entendo que brinco as razões de mérito são as mesmas. E, em termos gerais, conforme bem destacado pelo relator, o processo retornou a esta corte para que pudesse ser melhor esclarecida a participação da pessoa chamada Juracidélcia. E essa participação ela foi efetivamente esclarecida a partir de vários documentos que foram juntados aos autos, dando conta de que o endereço indicado pela própria pessoa que se chama Juracidélcia é o endereço que é indicado pela testemunha Anne Suelen como o endereço da coordenadora de campanha, do senhor Tupinambá. Portanto, nos termos do parecer da impugnação aos embargos oferecida nos embargos de declaração, o Ministério Público vai reiterar a não existência da omissão apontada pelo embargante. O ilustre Imagem relator ampla do está plenário. novamente com a palavra.
Presidente, de início registra-se que os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, porventura, exista nos fundamentos da decisão embargada, sendo os efeitos infringentes mera consequência eventual de seu provimento. Aduz o embargante que o acordo do embargado se omitiu no que se diz respeito à elucidação do papel desempenhado por Juraci Délcia Azevedo Pereira, ou Délcia. No entanto, observa-se que da leitura atenta do acordo embargado, esta Corte examinou exaustivamente a questão. Confira-se. Conforme exposto pelo voto da relatora, a testemunha Anne Suelen afirmou que a pessoa que intermediava o pagamento dela com José Tupinambá trata-se de Délcia, a qual residiria no bairro Renascer e seria a coordenadora de campanha do candidato. A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que Délcia é o codinome de Juraci Délcia Azevedo Pereira, e esta consta no registro de candidatura do representado como administradora financeira e a contabilista de sua campanha, e que era a pessoa que intermediava a entrega das vantagens indevidas e para quem devia prestar diretamente contas da quantidade de votos ilicitamente captados. O candidato juntou aos autos provas de que a única pessoa que trabalhava para ele e poderia ser identificada como Délcia, Juraci Délcia Azevedo Pereira, morava, à ocasião dos fatos, na rua Mato Grosso 742, bairro Pacoval, Macapá. Ocorre que, apesar de não se tratar do mesmo endereço informado por Anne Suelen, são localidades próximas em Macapá, o que confirma a verossimilhança das alegações. Ademais, como dito anteriormente, do próprio depoimento de Anne Suelen, se entende que Délcia era a pessoa que trabalhava com o candidato. Portanto, além do voto de todo o exposto probatório narrado anteriormente, está presente a existência de vínculo político, fato que o próprio TSE admite ser elemento hábil a demonstrar a participação do candidato. Acordo aqui citado da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E mais, isso está no voto da eminente relatora, que anteriormente estava sob a sua relatoria este processo. Ela diz o seguinte: senhor presidente, esta questão é de fato tormentosa, porque o que ocorreu no âmbito deste processo, houve julgamento por parte do TRE, houve recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE manteve o entendimento do nosso tribunal pela procedência dos pedidos. O que ocorreu? Embargos de declaração no âmbito do acordo do TSE, e no caso, o próprio TSE, o relator à época, ministro Edson Fachin, rejeitou os embargos de declaração. Houve divergência do ministro Mário Campbell, que divergiu do relator no que diz respeito, senhor presidente, é algo que acabou ensejando a reforma tanto da decisão do nosso tribunal quanto do próprio TSE, que ratificava a nossa decisão. O que aconteceu para isso se passar? Para dar-se efeitos infringentes àqueles embargos de declaração. Aqui, o ministro Mauro Campbell diz que o único problema é a questão relacionada à coordenadora de campanha, Juraci Délcia Azevedo Pereira. E ele diz que, de fato, não foi analisada aprofundadamente pelo plenário desta Corte, e na reanálise que faço do tema, a impressão que tinha de que não havia ficado provado o necessário vínculo entre a captação ilícita de sufrágio e o ora embargante foi adensada. Ele disse aqui: diferentemente dos requisitos atinentes à identificação dos eleitores, em que as falhas verificadas na instrução do feito não comprometeram de forma decisiva a conclusão a que chegou o acordo regional. Aqui, com todas as venhas aos que pensam em contrário, penso ser insuperável a ausência, nos autos, do depoimento de Délcia, porquanto essa figura diz respeito ao único e decisivo elo entre os fatos narrados e o apontado beneficiário das condutas, o candidato Zezinho. O ministro chegou à conclusão, portanto, de que haveria necessidade de se produzir uma prova mais robusta em relação a quem é verdadeiramente Juraci Délcia, o endereço dela, porque a principal testemunha, no caso, a Anne Suelen, ela falava o tempo todo que trabalhava com a coordenadora de campanha, que era a Juraci Délcia, e a encontrava no bairro Renascer.
Este seria o ponto de contato, a casa de Juracidéia, no bairro Renascer. Então, houve uma divergência entre o ministro Edson Fachin e o ministro Mauro Campbell. Para o desempate, nós tivemos o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele disse o seguinte, abre aspas, em seu voto divergente, o eminente ministro Mauro Campbell Marques constatou que, da análise do que há nos autos, houve realmente mera inreferência de que a Juracidéia seria a Délcia, pessoa a quem Anne Suelen atribuiu a condição de coordenadora de campanha, nada atestando, induvidosamente, que efetivamente exercia tal função, consubstanciando-se, portanto, omissão do órgão julgador, como transcrevo abaixo. E chega, portanto, à conclusão de, com razão, o eminente ministro Mauro Campbell, a quem, com todas as venhas do eminente ministro relator Edson Fachin, acompanho, no sentido de dar provimento parcial aos embargos de José Tupinambá Pereira de Souza, para, concedendo efeitos modificativos, reformar o acordo proferido pelo TSE e determinar a volta dos autos ao TRE Amapá, para que este, tendo em vista da necessidade de elucidação completa do papel de Juracidéia Azevedo Pereira na captação de sufrágio, julgue a ação como entender de direito. No tocante aos embargos opostos pelo Parquet e por Otaniel Tavares de Oliveira, que pretendiam anular todos os efeitos dos votos conferidos ao eleito, com o consequente recálculo do coeficiente eleitoral, e determinar a posse do suplente, respectivamente, considero-os prejudicados ante o provimento parcial dos embargos opostos por José Tupinambá Pereira de Souza e a determinação da devolução dos autos para novo julgamento na origem. Então, o que, na verdade, ensejou a anulação de tudo é o retorno dos autos. Os autos foi essa divergência em relação ao endereço de Juracidéia. A respeito da existência ou não da figura que era conhecida como Délcio, na verdade, senhor presidente, tomei o cuidado especial de analisar essa situação ligada a Juracidéia Azevedo Pereira e pude observar que nos embargos de declaração opostos por José Tupinambá Pereira de Souza, existem documentos, na verdade são vários documentos comprovando a residência de Juracidéia Azevedo. E nós tivemos aqui 2 embargos de declaração com produção de provas. Interessante é isso. Nós temos 2 embargos de declaração, um por parte de José Tupinambá, e há as contrarrazões a esses embargos. Essas contrarrazões foram apresentadas por documentos por Otoniel Tavares de Oliveira. Então, Otoniel Tavares de Oliveira, ele traz, na minha compreensão, após uma análise detida das provas nos autos, ele traz uma prova contundente de que Délcia não existe. Quem, na verdade, existe é Juracidéia. Quem é Juracidéia? Onde mora? Aliás, a Juracidéia. Juracidéia mora, de acordo com uma procuração, Juracidéia Azevedo Pereira, 2 procurações que foram apresentadas na Justiça Estadual numa causa em que foi proposta por Juracidéia contra a CEA, ou seja, em que Juracidéia declara como seu endereço o bairro Renascer, exatamente aquele bairro onde Anne Suelen afirmava que se encontrava com Juracidéia. E não é só isso, ele traz mais, são 2 procurações constando esse mesmo endereço. E também aqui eu acho que esse é o documento que verdadeiramente sana qualquer dúvida em relação ao endereço de Juracidéia, uma lista de fatura da unidade consumidora 283-8621 da CEA, em que consta como endereço de Juracidéia o bairro Renascer. Ou seja, são vários documentos que comprovam que Juracidéia verdadeiramente tem residência no bairro Renascer. Documentos que foram trazidos para comprovar o contrário, o primeiro foi o documento de carro com Juracidéia, que consta no bairro Pacoval. E mais do que isso, veio também uma declaração de residência firmada essa declaração por Maria Raimunda Azevedo Pereira, que é mãe de Juracidéia, afirmando que ela mora realmente no bairro Pacoval. Mas o interessante é o seguinte, que na comprovação de endereços, que foi ajuizada por Otoniel, nós temos lá a assinatura de Juracidéia. Aqui nós temos
Só informações que foram dadas pela mãe de Juracidelcia e por um documento que, nem na sua inteireza, foi fotografado, veio para os autos somente uma parte, uma colocação parcial, ou seja, não sei sequer se pode ser considerado válido esse documento. Mas o que nós temos, verdadeiramente, são 2 procurações em que Juracidelcia se declara residente no bairro Renascer. E aqui está uma prova que, verdadeiramente, para mim, não tem validade, mesmo porque uma declaração de residência firmada pela Maria, pela mãe de Juracidelcia, não tem validade jurídica, conforme em contraposição, eu digo, em relação àquilo que foi colocado por Otoniel como documento. Ou seja, ele apresentou, além de 2 procurações, apresentou o documento da CEA, ou seja, um documento da Companhia de Energia Elétrica do Amapá, comprovando que ela verdadeiramente reside no bairro Renascer. Por fim, ela destaca o seguinte: para mim, esses documentos, a análise, o cotejo desses documentos, e mais do que suficiente para que nós cheguemos à conclusão de que, verdadeiramente, temos que validar o endereço de Juracidelcia como sendo o bairro Renascer, tal como foi afirmado o tempo todo por Anne Suelen, aquela que verdadeiramente foi a testemunha-chave de toda essa situação, de todo o esquema de captação de sufrágio. Então, senhor presidente, sei que esse é um processo de capital importância para nós, podemos alcançar as metas do CNJ, e eu acredito que fazemos o cotejo dessas provas, nós temos elementos suficientes para chegar à conclusão a respeito do questionamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, onde reside Juracidelcia. Ou seja, a análise desses documentos, para mim, já é suficiente, o documento que consta nos autos é prova documental. Senhor presidente, eminente pares, observa-se que o acordo embargado detalhou meticulosamente o envolvimento de Juracidelcia, também conhecida como Delcia. Segundo o depoimento da testemunha Anne Sueli, Delcia intermediava pagamentos e era coordenadora de campanha do candidato. A Procuradoria Regional Eleitoral confirmou que Delcia era o codinome de Juracidelcia Azevedo Pereira, responsável por administrar financeiramente a campanha e coordenar a entrega de vantagens indevidas. A testemunha também apontou o bairro Renascer como local de residência de Delcia, o que foi corroborado por outros documentos que indicam que Juracidelcia residia nessa área. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou que a proximidade dos endereços indicados pelas testemunhas reforça a verossimilhança das alegações. A própria análise do TSE reconheceu o vínculo político entre a coordenadora de campanha e o candidato, um elemento crucial para demonstrar a participação do candidato nas práticas ilícitas. O debate entre o ministro Edson Fachin e Mauro Campbell no TSE ilustra a complexidade do caso. Enquanto Fachin rejeitou os embargos de declaração, Campbell apontou a necessidade de uma análise mais profunda sobre o papel de Juracidelcia. No entanto, os documentos adicionais, como procurações e faturas de energia elétrica, confirmam a residência de Juracidelcia no bairro Renascer, validando o depoimento de Anne Sueli. Portanto, os documentos apresentados são suficientes para concluir que Juracidelcia, de fato, residia no bairro Renascer e desempenhava o papel atribuído a Delcia. A análise desses documentos demonstra que o acordo não se omitiu, mas sim forneceu uma avaliação detalhada e conclusiva. Portanto, não há qualquer vício que justifique a integração do julgado. O propósito evidente é de rediscutir a matéria por meios indiretos, o que é inadmissível. Diante disso, impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração, garantindo a manutenção da justiça e a transparência do processo eleitoral. Posto isso, senhor presidente, voto pela sua rejeição, mantendo-se inalterado o acordo embargado. É como voto. O juiz Carlos Torque. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, em voto de foco no desembargador Carlos Torque. As quais escrito, eu vou aqui complementar, eu precisar acrescentar alguns pontos que eu acho relevantes sobre a matéria. Primeiro ponto, me parece interessante e que se desembargador Carlos Torque é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura e traje toga preta. Que Juracidelcia e Delcia são a mesma pessoa. E, além de serem a mesma pessoa, era a pessoa encarregada de coordenar a campanha no bairro Renascer, vinculando, portanto, a pessoa, a dúvida estabelecida a partir da decisão do TSE, o local onde ela reside e a vinculação com o candidato.
São esses complementos que eu faria de forma mais precisa no voto, e para esse fim eu acho que é interessante a integração, sem efeito infringente, porque são informações complementares na fundamentação dos elementos de convicção, dos elementos de fundamentação, para chegar à conclusão a que se chegou à decisão. Então, são complementos. À medida de que complementa, integra, mas não tem o efeito infringente desejado pelo embargante. Por tais razões, eu acolho parcialmente para, então, integrar com essas conclusões que apontei, de que Délcia e Juracidécia são a mesma pessoa, de que Juracidécia mora no Renascer e coordenava a campanha em tal bairro para o candidato, fazendo os contatos mencionados em todos os votos, seja no voto já do julgamento original do desembargador Carmo Antônio, seja no voto também que então acompanhou a divergência do juiz, o doutor Anselmo. Então, eu acolho parcialmente, integrando, mas sem efeitos infringentes. Depois eu vou devolver, depois dos demais votos, eu vou devolver a palavra na parte central da mesa, com a palavra, desembargador Carmo Antônio. Se ele mantém a posição. Então, passo agora a palavra ao juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, eu já fiz uma análise bem aprofundada a respeito desses documentos e a conclusão a que cheguei é a mesma da do eminente relator, o doutor Rivaldo. Realmente, nos autos, nós temos elementos suficientes para comprovar que Juracidécia efetivamente morava no bairro Renascer. O que, na verdade, trouxe uma polêmica foi a declaração, foi firmada pela mãe de Juracidécia, uma declaração que não sintonia verdadeiramente com a prova dos autos. Então, eu vou acompanhar o eminente relator, tá? E os acréscimos feitos pelo desembargador Torque realmente são pertinentes, tá? E, então, eu acompanho, tá, o voto do relator com os acréscimos feitos pelo desembargador Torque. Juíza Tina Souza. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, a relatoria desse processo, quando desceu, então, do TSE... Foco na mesa da lateral esquerda. Ouvindo agora o voto nos embargos de declaração, eu sinto Imagem ampla do necessidade, plenário. Excelência, de pedir vista dos autos para melhor análise em relação ao que foi trazido nos embargos. Então, eu peço vista. O juiz Normande Souza espera ou antecipa? Eu aguardo, excelência. Juíza Paula Santos? Vou aguardar, presidente. Ok. Então, eu também vou aguardar. Seguindo aí a maioria, eu vou presidente, só Rivaldo aqui. Eu só queria fazer uma manifestação e considerando o voto do doutor Torque, quando ele afirma da claridade para dizer o endereço e quem era Juracidécia, no meu voto está bem claro, lá na parte final, quando eu afirmo o seguinte aqui, ó, os documentos apresentados são suficientes para concluir que Juracidécia, de fato, residia no Renascer e que desempenhava o papel atribuído à Délcia. Elas são as mesmas pessoas. No meu voto está muito bem claro essa inclusão que o desembargador Torque proferiu. Então, está bem claro aqui, né, nessa questão. Por isso que eu não achei necessidade de fazer a integração, até porque o próprio acordo embargado, ele já esclarece, de fato, toda essa situação. Então, eu não vejo como eu mantenho o meu posicionamento a respeito, porque não preciso de fazer integração. E já está essa informação, já consta no próprio acordo embargado e no meu voto. Ok. Eu tenho certeza que os colegas que avaliarem a questão, nós chegaremos à melhor solução. Então, decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito, após voto do juiz Rivaldo Valente, rejeitando-os, o desembargador, o juiz Anselmo Gonçalves, está acompanhando, na verdade, com os acréscimos do juiz Carlos Torque. Só que o resultado, o desembargador Carlos Torque está acolhendo parcialmente. E o juiz Anselmo Gonçalves também acolhe parcialmente ou não, rejeita?
Senhor presidente, verdadeiramente o relator, tá, o Rivaldo tem razão em relação a essa questão. Esses pontos relativos à integração dos julgados já constam do voto que foi proferido e também do acordo embargado. Tá? Essa questão de Juraci Délcia ser a Délcia já foi bem esclarecida no contexto, né? Então, verdadeiramente, eu vou acompanhar integralmente o relator. Então, rejeitando-os, acompanhado do juiz Anselmo Gonçalves e do voto do juiz Carlos Torque, acolhendo-os parcialmente apenas para lhe dar efeitos integrativos, pediu vista a juíza Tina Souza. Os demais aguardam. Tá certo? Então, não há mais processo em julgamento. Eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todas e de todos. Para amanhã. Não é isso? Até amanhã. Imagem ampla do plenário. Sequência de nome do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.